Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Revolução Personal. E essa aula a gente vai falar sobre conteúdos para postar. Então essa é uma aula continuação da aula anterior, tá? Eu dividi ela em duas para ficar mais fácil de vocês visualizarem e aí vocês entendem qual é a importância de postar conteúdo, o porquê trabalhar com conteúdo. Muitas pessoas, talvez na aula anterior e antes de assistir a aula anterior, ficavam pensando, por que eu tenho que fazer live? Por que eu tenho que ficar colocando treino de graça? Por que você precisa ter conteúdo para mostrar quem você é, o que você faz e gerar encantamento no cliente, fazer ele entender e ele ter um conteúdo que é relevante para ele, que gera resultado para ele. E é importante você entender que os seus conteúdos eles precisam ser picotados em pequenas partes. Você não pode entregar também tudo de uma vez, né? Porque ele precisa ter a necessidade de estar com você, porque você é a fonte dos conteúdos, você é o cara que sabe de tudo e se ele estiver com você, ele vai ter tudo de uma vez só. Então vamos lá, a gente vai falar de conteúdos para postar e de cara eu separei 3 conteúdos chaves para serem postados. Tá? E eu quero trabalhar com esses 3 com vocês. Na próxima aula, inclusive, é uma aula bônus ainda, a gente vai falar sobre experiência do cliente e como trabalhar com marketing dentro disso. Mas aí a gente vai trabalhar nessa aula de hoje esses 3 conteúdos. Falar das dores do cliente, falar das objeções e contar histórias sobre você, né? Sobre sua empresa, sobre o que você faz e como você faz. Primeiro, falar das dores do cliente. Então, dor é aquilo que o cliente quer ou precisa melhorar. Nem sempre ele sabe que tem dor, que dor que tem. E às vezes você precisa mostrar para ele. Por exemplo, vamos imaginar aquele cara que fica o dia inteiro sentado no sofá, que é altamente sedentário. E ele fica só assistindo TV, ele trabalha, ele tem as atividades dele, mas ele não faz exercício ou atividade física no dia a dia. E ele sente muita dor nas costas. E ele culpa a dor nas costas por conta do colchão dele. Não quer dizer que o colchão não está ajudando a dor das costas, mas com certeza absoluta, se ele estivesse fazendo exercício físico, ele não teria essa dor nas costas, mesmo que o colchão não for tão confortável. Então, a dor que ele tem, a dificuldade que ele tem, essa dor nas costas é por conta que ele não faz exercício físico. Então isso é uma dor. Uma dor dele é a falta de exercício físico, ou seja, o sedentarismo está provocando essa dificuldade, essa dor nele. E ele não sabe que ele tem essa dor, que é a falta do exercício físico. Você precisa muitas vezes mostrar para ele, né? Então, nem sempre o cara sabe o porquê que ele não consegue ter determinado resultado. No caso de mulheres, por exemplo, que querem emagrecer, elas acham que cortar a comida, parar de comer, vai ajudar a emagrecer. Então ela acha que a dor dela é parar de comer, quando na verdade ela precisa ter uma alimentação saudável, alinhada com a prática do exercício físico e não precisa ser exercício físico de altíssima intensidade. Precisa ter constância, precisa fazer sempre, não pode parar de fazer, né? Então você precisa falar da dor do cliente e mostrar para ele muitas vezes. Imagina que existe 97% da população que não pratica exercício físico. E eles não praticam muitas vezes porque eles não sabem da importância do exercício físico. Então você pode, em vez de tentar ficar brigando pelos 3% da população que faz exercício com um monte de personal, você pode tentar atingir os outros 97% que não tem nenhum personal trabalhando lá em cima. E quando você vai para isso, a chance de venda é muito maior, você tem menos concorrente e mais pessoas para trabalhar, né? Então, quando você consegue atingir uma dor do cliente que nem ele sabe, você consegue aumentar as suas vendas, as suas conversões. Então começa a pensar nisso, não só as dores que o cliente já sabe. Por exemplo, eu preciso perder barriga, eu preciso diminuir o tchauzinho, eu preciso melhorar minha dor nas costas. Começa a trabalhar com dores que nem ele mesmo sabe, com dores mais profundas, com dores que ele não imagina que exista, né? Que ele acha que é por causa do sofá, que ele acha que é por causa do colchão, mas na verdade é por causa do exercício. Se você conseguir mostrar dentro do seu marketing isso, você ganha a sua vida dentro disso, porque tem muitas pessoas realmente que conseguem trabalhar com esse marketing e eu vou mostrar isso mais pra frente para vocês. Exemplo, um sedentário tem muitas dores nas costas, foi o que eu comentei aqui com você.
Alguns exemplos de dores. Quem quer emagrecer tem a dor de querer perder barriga, de diminuir os pneuzinhos, de melhorar a flacidez. Um idoso tem a dor de reduzir quedas, melhorar a força, aumentar a autonomia. Então fazer as coisas com mais... fazer sozinho, não precisar de ajuda das pessoas, né? Então basicamente o que você vai fazer? Você vai fazer agora, se você quiser parar esse vídeo no final desse slide, vai fazer uma lista com as 15 principais dores do seu público. Ou seja, os 15 principais objetivos específicos, as 15 principais coisas que o seu público precisa, ou que ele tem a necessidade, que ele quer ou que ele precisa. Tem que olhar para os dois lados. O que ele quer é, por exemplo, ele quer perder barriga, mas o que ele precisa é fazer o exercício dessa forma e etc. Aí você pode linkar os dois tipos de dores ali com ele, porque às vezes ele só quer perder barriga, mas ele não sabe como, e ele tem a dor de não saber que ele precisa do exercício. Então você pode fazer esse link. Aí você vai fazer vídeos e textos de cada dor, com a seguinte sequência, tá? Então para o vídeo aí. Faz a lista das 15 principais dores. Beleza? Fez. E aí, feito o vídeo, feito a lista, perdão, aí eu posso fazer vídeo ou texto, eu recomendo que seja por vídeo, é bem mais pontual, mais objetivo e as pessoas têm mais atenção. Você vai chamar a atenção para a dor, primeiro ponto. Você vai falar que existe solução para aquela dor, segundo ponto. Você vai falar que você tem a solução e vai mostrar a solução, que você é a solução. E se você quiser, o quarto ponto, ele não necessariamente precisa ter sempre. Se você estiver trabalhando só com conteúdo, não precisa colocar o quarto ponto. Mas se você já tiver com um produto que você quer vender, você pode colocar o quarto ponto. Se você quiser, você pode fazer uma call to action no final, que é a chamada para ação. Então funciona mais ou menos assim. Você aí que está com dificuldade de perder barriga, ponto 1, chamar a atenção para a dor. Sabia que existem exercícios metabólicos que eles são de alta intensidade, que vão ajudar você a perder muito essa circunferência de cintura? Então você mostra que tem solução. E eu tenho uma sequência de exercícios exclusiva montada para os meus clientes que eu quero entregar para você de graça, para que você consiga perder essa circunferência de abdômen. Então você falou da dor, chamou atenção para a dor, falou que existe solução e falou que você tem a solução, que você é a solução. Tá? E aí você pode mostrar o exercício aqui na sequência. São esses exercícios aqui. Você pode fazer 10 séries de burpee, 15 séries de corda, alguma coisa assim. Ou se você preferir não mostrar o exercício, você pode fazer a call to action. Se você quer saber mais, se você quer saber esses exercícios, deixa o seu WhatsApp aqui embaixo ou me manda um direct que eu vou te mandar um vídeo completo desse treino para que você faça em casa gratuito. Então você já aproveita e pega o contato da pessoa, o lead da pessoa. Mas não é todo momento que você vai ficar pedindo lead. Então, vai ter muito conteúdo que você já vai mostrar o exercício, vai mostrar a solução. E alguns conteúdos, aqueles conteúdos mais matadores ainda, você pede o contato da pessoa. Ou você pode fazer uma call to action. Você quer saber mais? Então siga eu e se inscreva no meu canal do YouTube. Me siga aqui no Instagram, que sempre eu vou estar postando vídeo. Curta esse vídeo e eu compartilho esse vídeo para outras pessoas. Então, a call to action não necessariamente precisa ser sempre só pedir o contato da pessoa. Pode ser também chamar ela para um outro tipo de ação, que é curtir algo, compartilhar ou seguir alguma coisa específica, né? Então, primeiro você vai falar das dores e aí você vai fazer 15 vídeos, um de cada dor. Mas você pode fazer um segundo vídeo da mesma dor. Você aí que precisa perder barriga, então vou te mostrar exercícios na musculação que fazem você perder barriga. Você aí que você quer perder barriga, então vou te mostrar uma série de 15 abdominais que vão te ajudar a tonificar o seu abdômen e diminuir um pouco a barriga. E aí sucessivamente. Então sobre a mesma dor, você não precisa fazer um vídeo só sobre cada dor. Você pode fazer 2, 3, 4 vídeos, tá? E aí o próximo é falar sobre as objeções, das objeções. O que são objeções? São motivos que seu possível cliente tem para não comprar de você. Basicamente a gente chama de desculpas. Muitas vezes são desculpas, muitas vezes podem ser verdades também, né? E quais são as... e nessa postagem, a postagem das objeções, o objetivo é quebrar essas objeções, ou seja, mostrar antes do cliente falar para você que ele não pode comprar por conta disso, você tem que fazer um vídeo, uma imagem, um conteúdo
mostrando que aquilo ali é uma desculpa, na verdade, que aquilo ali não existe, que ele está enganado, né? Então faça uma lista das 10 principais objeções, eu já vou passar algumas para vocês aqui. Faça um vídeo ou um texto mostrando que o cliente está enganado e principalmente detalhando por quê. A principal objeção de todo produto é não tenho dinheiro ou é muito caro. Então, você não vai falar para o cara assim, compre de mim esse produto X, Y, O, porque e você acha que é caro? Não é caro não, é barato, pode comprar que tá barato. Você não vai falar isso, falar que tá barato. Você vai falar, você acha que é caro treinar com personal trainer? Não é caro treinar com personal trainer porque você tem um horário exclusivo, você tem alguém para te acompanhar, para estar com você, que entende você. A chance de você lesionar é muito menor, você consegue ter resultados muito mais rápido. Então, se você ficar solto na academia, talvez aquele resultado que você teria em 1 ano com o personal, você vai ter em 3 meses. Então, muito mais do que falar que treinar com o personal não é caro e que é barato, você precisa detalhar o porquê. Então, quebrar objeções é isso. Então, um tipo de conteúdo que você vai colocar nas suas redes sociais é isso. É falar, se conectar com o seu cliente nas principais objeções. E você sabe quais são as principais objeções. Sabe aquele momento que você faz a oferta? Ah, compre de mim isso aqui. Aí o cara fala, ah, não, deixa para depois. Ah, não interessa. Ah, não, achei muito caro. Ah, eu achei que ia ser diferente. Então, você vai pegar isso e vai fazer vídeos sobre isso e você precisa ter essas respostas na ponta da língua também. Porque no momento que o cara falar, ah, é muito caro, você precisa falar com ele também lá no WhatsApp, lá no direct sobre isso. Mas antes disso, se você tiver conteúdo na sua rede social mostrando que não é caro, talvez ele nem fale isso, porque ele assistiu o conteúdo e ele já entendeu que não é caro, né? Talvez ele não tenha dinheiro, daí já não é uma objeção, já é realmente uma verdade. Mas a maioria das pessoas tem dinheiro e fala que não tem ou fala que está caro, né? E aí, as principais objeções em gerais, né, para todos os produtos. Desculpe, mas estou sem tempo. Ah, desculpe, estou sem tempo, não vou conseguir comprar de você, não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para treinar com você, né? Uma outra objeção, preciso pensar a respeito, eu vou pensar e depois eu te dou a resposta, tá? Deixa eu pensar a respeito. Na verdade, eu já tenho esse produto. Na verdade, eu já estou fazendo algo, eu já estou treinando, eu já estou treinando em casa, eu já tenho um aplicativo, ele vai te dar essa desculpa, muitas vezes. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso, né? E aí vamos falar dessas 4 primeiras. Estou sem tempo para treinar. Como você vai quebrar essa objeção? Você acha que você não tem tempo para treinar? Você sabia que com essa minha metodologia você pode treinar 3 vezes de 20 minutos ao longo do dia? Então você pode treinar de manhã 20 minutinhos, na hora do almoço mais 20 minutos e quando chegar em casa no final do dia mais 20 minutos. Você não precisa ter um tempo muito grande. 20 minutos, o que são 20 minutos no seu tempo? Você com certeza consegue colocar na sua agenda esses 20 minutos. Então você vai mostrar para o cara que ele tem tempo sim, que existe formas dele encaixar dentro da rotina dele, né? Eu preciso pensar a respeito. Então aqui você tem que mostrar para ele que ele já tem que ter todos os produtos. Então você precisa detalhar o seu produto, descrever, mostrar todos os benefícios, mostrar qual que é o valor, qual que é o preço. Você precisa falar tudo sobre o seu produto, para ele não pensar. Lembra? Se você deixar o cara racionalizar a compra, se você deixar ele usar o lado racional do cérebro, o lado esquerdo, a chance dele comprar é mínima. Porque ele vai pensar, se você deixar ele pensar, ele vai pensar, será que realmente eu preciso? Nossa, mas eu tenho conta esse mês. Nossa, eu acho que não vai dar certo não. Nossa, esse serviço eu acho que é bom. E ele vai acabar não comprando. Você tem que ir pro lado emocional. Você não pode deixar ele pensar, não, tem que comprar aqui. Não, é assim, funciona assim e beleza. Né? Quanto menos você deixar ele pensar a respeito, melhor. Na verdade, eu já tenho esse produto. Né? Será que ele tem mesmo esse produto? Então você precisa mostrar o produto para ele entender a diferença. E ele acha que ele não precisa disso, ele não precisa de exercício. Você precisa mostrar para ele, antes dele falar que acha que não precisa, você precisa mostrar que realmente ele precisa de exercício. Você precisa detalhar o porquê é importante ele se exercitar. Eu não conheço a sua empresa, então no seu conteúdo você precisa mostrar quem é você, o que você faz, a importância de ser autêntico nesse momento, né?
E achei muito caro. E é aquela questão que eu falei anteriormente. Você precisa, dentro do seu conteúdo, mostrar o porquê treinar com você, porque essa plataforma não é cara, porque essa consultoria online não é cara, porque o personal não é caro, porque treinamento em grupo não é caro, porque esse grupo de desafio não é caro, porque o produto que você está oferecendo não é caro. Essas respostas você precisa responder antes do cliente perguntar. Por isso que tem que ter no seu conteúdo. Você não tem que esperar o cliente fazer a pergunta para você. Gostei da solução, mas vou deixar para outro momento. Será que ele gostou mesmo? E por que ele está deixando para outro momento? Então você tem que mostrar que essa solução ela tem que acontecer nesse momento na vida da pessoa, dentro do seu marketing. Imagina assim, o exercício físico comprovadamente ele diminui. Ele, na verdade, aumenta a expectativa de vida em 10 anos. Ou seja, pessoas que fazem exercício físico regularmente ao longo da vida vivem em média 10 anos a mais. Então, as pessoas que estão lá com 30, 40 anos, elas não percebem que se elas fizerem exercício hoje, elas vão viver 10 anos a mais. Por quê? Porque ainda falta 30, 40 anos para ela morrer, né? Então, por isso que ela fala, eu deixo para outro momento. Aí chega no momento que tá desesperador e acaba fazendo. Aquelas pessoas que estão doentes, que precisam realmente fazer exercício. Então, você, antes da pessoa ter doença, você precisa conseguir, no seu conteúdo, mostrar que ela precisa fazer exercício físico, senão ela vai ficar doente, senão ela vai morrer mais rápido. Ela precisa fazer hoje, ela não pode deixar para amanhã. Né? E por que ela não pode deixar para amanhã? Por conta disso, daquilo outro. Tá? Então, quebrar a objeção é falar sobre essa questão de saúde também. Tá? Então, você vai montar uma lista das 10 principais objeções e fazer os vídeos, conforme eu falei, quebrando essas objeções. Você acha que treinar com personal é caro? Não é não. Você acha que você não está a fim de treinar agora, você quer deixar para amanhã? Não deixe para amanhã, a sua saúde depende disso, senão você pode ter mais risco de ter hipertensão, diabetes, você vai diminuir sua expectativa de vida em 10 anos e assim sucessivamente. E uma parte que eu gosto muito dentro do marketing de conteúdo é contar histórias sobre mim ou você contar histórias sobre você, tá? E aí as histórias elas conectam. Quando você conta uma história, e essa história ela pode ser tanto pessoal, profissional, estilo de vida. Eu vou mostrar para vocês aqui para frente 5 categorias de histórias, mas histórias conectam, histórias fazem o cliente te conhecer melhor. Elas mostram que você é humano também, então elas criam a afeição, né? A afeição é aquilo que a pessoa ela olha para você e ela se identifica com você, ela vê que você é uma pessoa real, que você é uma pessoa que ela pode confiar, que ela se conecta com você, né? Então histórias elas são muito boas de serem contadas. Elas criam reciprocidade. E quando você coloca histórias, você gera uma sensação da pessoa, ela quer te devolver algo. Então, quando você conta algo que foi relevante para ela, você ajudou ela a ver o mundo de outra forma, ela olha e fala, meu, que pessoa foda, ela tá me ajudando dessa forma, ela tá me dando isso. E ela tem a necessidade de te devolver. E aí, na hora que você fizer uma oferta para ela, ela fala, meu, eu vou comprar isso do cara, isso sem ela pensar. Ela fala, eu vou comprar isso porque ele me deu tanto, agora é hora de eu retribuir para ela. Elas encantam os clientes, né? Então histórias encantam, elas geram esse processo de encantamento, geram autoridade, então elas fazem o seu cliente olhar para você e perceber que você é uma pessoa que sabe muito daquele tema que você está falando, geram credibilidade, aumentam sua credibilidade. A gente quer ser muito reconhecido, então é importante que a gente consiga contar histórias de maneira adequada, fazem os clientes gastarem tempo com você. Lembra que a gente falou muito na aula anterior que o que eu quero é que o cliente gaste tempo comigo. Quanto mais histórias eu colocar, quanto mais eu conseguir trabalhar com conteúdo de histórias, mais os clientes vão gastar tempo comigo. E principalmente, o mais importante, as histórias elas criam a necessidade do cliente estar com você. Imagina que não é você que está empurrando algo para o cliente. Sabe aquela venda? Compre isso, por favor, compre essa tampinha aqui, ó, por favor, compre essa tampinha de refrigerante para mim, na verdade é tampinha de água, né? Compre essa tampinha de uma garrafinha de água, compre de mim, por favor, compra. Você está tentando empurrar para o cara.
Você não pode fazer isso nas suas redes sociais, ficar tentando vender o tempo todo. Aí depois você reclama, mas eu não vendo nada, ninguém compra de mim. Porque você está tentando empurrar a goela abaixo, um negócio que o cara não sabe nem o que é. O cara não confia em você, não acredita em você. Ele não sabe como o seu produto funciona, ele não conhece o seu produto, ele não conhece a história do produto, ele não conhece a sua história. Agora, quando eu conto pro cara a minha história, quando eu faço ele se conectar comigo, a chance de eu vender para ele é muito maior, porque ele precisa, eu estou gerando necessidade nele, dele comprar de mim. E é todo um processo. Por isso que a venda ela não tem que ser assim, compra. Você criar conteúdo, em algum momento o cliente vai comprar de você. Ele vai comprar. E aí você vai estar vendendo sempre. E aí eu separei para vocês aqui como vocês vão contar a história. Então você vai contar as suas histórias, tá? Com o máximo de detalhes possível para parecer que a pessoa está lendo e participando daquele momento. O que é contar uma história com o máximo de detalhes? Imagina contando uma história, então, eu estava naquele campo verde, com aquela grama lisinha, bonita, que foi cortada há pouco tempo, sentindo o ar no meu rosto, aquele ar cheiroso das flores do campo. Então, assim, eu não vou falar, eu estava lá no campo. E lá no campo aconteceu isso. Então, quanto mais detalhes você conseguir acrescentar na história, esses detalhes fazem as pessoas entrarem para dentro da história. Isso é bem legal, porque se elas sentirem parte da história, você vai conectar muito mais com a pessoa. E ao final das histórias, essa é a parte mais importante. Sempre ao final das histórias, você precisa deixar a moral da história, como uma lição para as pessoas, que pode ajudar as pessoas que leram. Então não é só contar a sua história. Então eu era uma criança mimada que fazia isso e de repente aconteceu isso e tudo mais, enfim. Não é isso. Sempre tem que ter uma lição de moral. Por quê? Porque as pessoas vão se conectar e elas querem saber um pouco sobre sua vida, mas você precisa entregar alguma coisa que vai ser importante e relevante para ela. Por isso que está dentro do marketing de conteúdo a categoria histórias, tá? E sempre comece assim. Deixa eu te contar uma história. Lógico que você vai... Hoje eu vou contar uma história para você. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre minha infância. Então assim, você vai mudar esse começo para não ficar repetitivo, mas é mais ou menos isso. Deixa eu te contar uma história. Quando as histórias são contadas para crianças, como que a gente começa? Era uma vez... Agora para eu contar para adulto... deixa eu te contar uma história, vem aqui. É a mesma coisa de eu falar era uma vez. Tá? E quais são as 5 categorias de histórias que eu separei para vocês? São essas daqui: histórias pessoais, histórias profissionais, histórias como você vive seus valores, estilo de vida e dicas técnicas. Tá? Então, nas histórias pessoais, você pode contar sobre a sua infância, sobre o seu casamento, formatura, clientes, cotidiano, mudanças significativas, lições aprendidas e aprendizado que você teve maior, tá? Então, você pode pegar essa primeira categoria e você vai fazer o seguinte, algo que eu faço também. Você pega lá, infância. Você vai lembrar de todas as histórias da sua infância. Aquela vez que você quebrou o pé, aquela vez que você criou um negócio, vender doce na frente de casa. Eu vou até falar 2 histórias aqui minha para vocês de infância. Então você faz uma lista de histórias que você lembra da infância. E aí você depois vai postar isso sempre com uma lição de moral. Histórias do seu casamento, formatura e tal. Eu vou contar 2 histórias aqui para vocês. Né? Eu até coloquei aqui uma foto desses papelões. E aconteceu o seguinte, quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai ele vendia antenas parabólicas. A antena parabólica, isso há 20 e poucos anos atrás, era febre, todo mundo estava comprando, era barato, tinha as opções da Sky, de outras que era por assinatura. A Sky na época tinha que pagar uma assinatura e era muito caro. E a antena parabólica vendia muito, as pessoas queriam muito, era muito melhor do que uma antena comum. E por isso ele vendia muito. O que acontecia? Ele começou a juntar um monte de papelão, que eram as caixas da antena, né? Porque ele montava a antena e sobrava o papelão. E aí aquele papelão foi juntando. No fundo de casa a gente tinha uma casinha velha que ele guardava todas as tranqueiras lá, tudo que ia sobrando. Até que um dia ele me falou, você não quer vender esse papelão? Ele virou para mim e eu falei, não entendia muito bem. Faz o seguinte, tem aqui nesse quarteirão, aí no quarteirão de trás de casa, no mesmo quarteirão não saía nem a calçada, precisava nem descer a calçada, tinha um lugar de reciclagem. Né? A gente morava no centro de Apucarana, aqui no Paraná,
e tinha um lugar de reciclagem que comprava. E eu peguei aquele papelão, amarrei numa corda, assim, tudo em volta e saí arrastando no meio da cidade, né? No meio da calçada, assim, a gente morava no centro. E eu com aquela corda arrastando todo o papelão, cheguei lá e vendi o papelão, lembro até hoje. Custava 7 centavos o quilo. Imagina, 7 centavos o quilo, muito barato, né? E eu consegui R$1,50 de papelão. Né? Eu lembro até hoje as moedinhas assim. E na época, isso há 20 e poucos anos atrás, R$1,50 valia muito, 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 muito. Eu lembro que eu atravessei a rua, tinha uma padaria do outro lado, né? Inclusive uma das principais padarias da cidade. E aí eu comprei lá uns chips, comprei umas balas, eu lembro aquelas balas de café que derrete na boca, que eu gostava. Comprei uma tubaína e umas paçoquinhas. Tubaína era 25 centavos, os chips era 30 centavos, a paçoquinha, às vezes você comprava 2 por 10, dependendo de uma promoção e tal. Chiclete era 2 centavos, bala era 5 centavos. Então, tipo, as coisas eram muito baratas. Eu comprei um saquinho assim, um monte de coisa e fiquei mega feliz com o meu empreendedorismo, né? E aí eu vendi outra vez, de repente, eu vendi outra vez das antenas parabólicas, aí teve um dia que eu saí pegando papelão das empresas ali em volta, meu pai ficou até meio com o nariz torto, assim, tipo, meu filho virando reciclador, ele ficou até meio assim, né, pediu pra eu parar e tal. E aí na hora que eu descobri o ouro, né, descobri o que dava mais dinheiro. No fundo de casa, além do meu pai vender antena parabólica, ele também vendia TVs, ele consertava aquelas TVs de tubo, né. E tinha muita TV quebrada lá no fundo. E eu descobri que atrás da TV tinha cobre. E aí eu descobri que o cobre, ele não custava 7 centavos o quilo, ele custava R$6 o quilo. Era muito mais caro, né? E aí eu comecei a desmontar aquelas TVs e era muito difícil, não dava para desmontar. Foi na hora que eu tive uma ideia de contratar um amigo meu. Tinha um amigo que morava na frente de casa, eu chamei ele para me ajudar a desmontar. A gente desmontou tudo aquilo e foi lá vender, deu R$30. Dividi meio a meio com ele, 50-50. E aí a hora que criou esse insight de empreendedorismo. Esse talvez foi um dos primeiros momentos que eu empreendi na vida, né? Contratei um funcionário que dividiu a comissão com ele me ajudou, a gente potencializou, numa tarde a gente tirou todos os cobres, carregamos esse cobre, vendemos e depois a gente fez a festa. Aí fiquei com esses R$15 que sobrou para mim, nossa, por, sei lá, umas 2 semanas gastando com doce e com tudo mais, né? Então, qual é a lição de moral que eu dou aqui para vocês? Que você pode, do lixo, conseguir ganhar dinheiro, de algo que ninguém está visualizando, algo que está lá parado, algo que ninguém está vendo que pode gerar dinheiro, e isso pode ter um valor para você. Então você pode sim pegar algo que está lá paradinho, num cantinho, lá no fundo, jogado, e vender ele, ou criar uma necessidade, criar uma oferta para conseguir fazer que aquilo siga, tá? Então histórias é mais ou menos isso, você cria, você se conecta, a pessoa entra dentro da história e você dá uma lição de moral no final. E aí você tem outras histórias também que você pode falar de pessoais. As histórias profissionais, você pode falar de estudos, bastidores, né, da sua vida, relacionamento com clientes, cursos e viagens, parcerias, fornecedores, hábitos e manias. Tudo isso você pode postar em vídeo, em imagem, pode postar nos stories, pode fazer um vídeo maior, colocar no YouTube para ajudar as pessoas, motivar e tudo mais, né? Histórias como você vive seus valores, essa aqui é bem legal. Lições dos seus pais, então uma lição do seu pai. Eu tenho uma lição do meu pai que é bem rápida aqui, que quando eu completei 18 anos, eu tirei carteira de motorista e assim, 18 anos você fica louco, né, querendo dirigir o carro e tal. Eu não tinha dinheiro para comprar o carro ali, meu pai também não tinha dinheiro para me dar um carro. E eu queria pegar o carro do meu pai para sair pros rolês, pras baladas, pegar a mulherada e enfim, né? 18 anos é molecão. E foi o que meu pai me falou. Primeira vez que eu pedi de carro para ele, eu tava com a carteira na mão, então eu falei pro meu pai: então pai, tira a carteira, agora eu posso dirigir e tal. Você não me empresta o carro? E meu pai falou assim, ó, carro é igual mulher, lembra até hoje. A gente tava perto da escada, a gente morava numa casa que tinha a lavanderia lá no fundo, eu lembro até hoje. Então, carro é igual mulher, não se empresta. E eu falei, puta que pariu, eu nunca vou andar com o carro do meu pai. E isso criou uma necessidade em mim de trabalhar e guardar dinheiro para comprar meu próprio carro. Talvez, se meu pai tivesse
me emprestado o carro e ele tivesse liberado, eu nunca ia ter guardado dinheiro e antes de eu completar 19 anos, eu consegui comprar meu primeiro carro. Eu mesmo comecei a trabalhar, eu comecei a fazer viagens para o Paraguai, comecei a vender, comecei a fazer várias coisas. Eu trabalhava em restaurante como garçom, eu trabalhava em buffet como garçom também, eu tinha mais estágio, eu tinha mais isso e não sei o que lá e tal. Consegui juntar o dinheiro e consegui comprar meu carro. Dei lá 60% de entrada e parcelei o restante em alguns meses. Por quê? Porque eu percebi, ele deu uma lição de moral, uma lição ali, que eu precisava trabalhar para ter o meu próprio, eu não podia pegar o dos outros, né? E é isso que você vai falar, você vai colocar a lição e vai mostrar qual a importância dessa lição. Comentar notícias, falar de oportunidades, falar de perrengues que você sofreu, né? Isso é legal que conecta com o cliente gera afeição, ele se apaixona, ele vê que você também é ser humano, que você também passa por dificuldades. Falar de lições de filhos, livros e filmes, celebração e esperança que você também teve de um mundo melhor ou algo assim. Também você pode postar algo sobre o seu estilo de vida, isso pode ser nos seus stories, normalmente é mais fácil nos stories, é mais comum. Falar da sua alimentação, rotina e hábitos, espiritualidade, trabalho, lazer, viagens, pets e hobbies, curiosidades. Então, tudo bem eu postar foto de um cachorro, do meu cachorro. Tudo bem eu postar foto de viagens, de trabalho, de lazer. Lógico que isso não é algo que eu vou postar sempre, mas de vez em quando é legal você quebrar essa rotina. Porque lembra, você quer se conectar com o cliente. O conteúdo ele precisa ser apaixonante, né? E o cliente ele precisa olhar e falar: nossa, esse cara faz a mesma coisa que eu faço. Nossa, que legal o lugar que ele foi e tudo mais, né? E por fim, as dicas técnicas. Dicas técnicas talvez é o que mais a gente publica, só que aqui eu vou mostrar para vocês uma lista que vai ajudar muito a vocês trabalhar com as dicas técnicas. Você sabia que fazer exercícios metabólicos 3 vezes por semana vai te ajudar, tal? Mitos e verdades. Você sabia que isso é mito, isso é verdade, é mito ou é verdade, tal? Resultados de teste. Você pode fazer algum teste com o seu cliente e colocar o resultado, ou fazer um teste com você mesmo e colocar o resultado que você teve. Perguntas e respostas. Sabe lá nos stories que você coloca a pergunta? Isso é legal. Entrevistas, você pode chamar um colega, um nutricionista, um psicólogo, um parceiro e fazer entrevista com um aluno e colocar também enquetes sobre alunos. Enquetes é bem legal porque as enquetes elas vão te ajudar a ter novos posts, né? Por exemplo, nesse período que a gente fez um grupo de desafio de 21 dias e fez uma pergunta lá. Qual é a maior dificuldade que você está tendo para treinar em casa? Que a gente estava querendo que as pessoas treinassem em casa. Aí colocou lá, marido, esposa, filhos, falta de rotina, não tem tempo e por final ansiedade. A maioria das pessoas responderam ansiedade. É legal as enquetes porque a enquete vai gerar um novo... Lembra da dor que eu falei? A dor das pessoas, a dificuldade das pessoas é a ansiedade. Então eu posso começar a falar sobre ansiedade nos meus próximos vídeos. Então é legal fazer enquete porque você vai direcionar o que as pessoas querem. Você vai falar sobre o que as pessoas querem. E as pessoas vão olhar para o seu conteúdo e vão falar: nossa, não é que realmente eu preciso de ansiedade, não preciso melhorar minha ansiedade, mas na verdade foi ele mesmo que falou antes que ele precisa melhorar a ansiedade. E você está respondendo, parece que você adivinhou, porque ele vai esquecer que ele talvez respondeu aquela enquete. Promoções e concursos e colocar muito conteúdo, vários tipos de conteúdo, tá? E aí o que eu recomendo no final é você fazer uma planilha de postagens, tá? Isso aqui é super importante. Aqui é uma planilha do mês. Por exemplo, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, primeira semana, segunda, terceira, quarta semana. Aí se você for separar só as histórias, mas eu também recomendo que você coloque as dores, as objeções aqui no meio. Mas, por exemplo, segunda você vai falar história pessoal, terça história profissional, na quarta como você vive seus valores, quinta estilo de vida e sexta você vai fazer dicas técnicas. Na segunda da outra semana você já não fala a mesma coisa que você falou na segunda, você fala o que você tinha falado na quarta. E aí você vai fazendo essa divisão. Então você não vai toda segunda falar sobre isso, toda terça falar sobre isso. Toda semana você pode falar sobre todos os conteúdos, mas você tem que ir fazendo essa divisão assim. E você ainda pode fazer uma planilha de postagens de acordo com as suas redes sociais. Por exemplo, na segunda,
dessa primeira semana, você vai postar a sua história pessoal no Instagram. E essa mesma história pessoal, você vai postar ela na quarta-feira, história pessoal, na quarta-feira da primeira semana, no Facebook. E essa história pessoal você vai postar na sexta-feira no YouTube. Então você pode colocar a mesma informação em dias diferentes. E é legal que você vai conectar as pessoas de maneira diferente também, tá? Então você pode ter, por exemplo, uma planilha aqui. Essa planilha é só para o Instagram. E aí você cria uma planilha só para o Facebook, você cria uma planilha só para o YouTube e uma planilha só para o WhatsApp. E você pode usar o mesmo conteúdo que você postou na segunda-feira, na quarta-feira em outra rede social e assim sucessivamente. É importante que você tenha essa planilha. Antes de ter a planilha, que nem eu falei, faça uma lista de todas as suas publicações. Aí você coloca na planilha que você vai colocar, por exemplo, uma história pessoal. Aí você vai lá e escolhe na lista de histórias pessoais. Quais são as histórias pessoais que você tem, escolhe uma e publica na segunda. Quais são as histórias profissionais, escolhe uma e publica na terça e assim sucessivamente. Beleza? Obrigado então, pessoal. Essa aula é uma aula que é importantíssimo que você entenda. O mais importante de entender de conteúdo não é que você está entregando algo de graça, pessoal. Você não está entregando nada de graça. Tudo tem um propósito. Você vai entregar conteúdo para fazer as pessoas se encantarem, se apaixonarem, gostarem de você, confiarem em você, aumentar sua credibilidade, aumentar sua autoridade. E vai ser conteúdo picotado, não é conteúdo tudo de uma vez, né? Não entrega tudo de uma vez, um pouquinho aqui, sempre entregando o seu melhor, não vai entregar porcaria, né? E vai fazer criar a necessidade do cara te contratar porque você é a fonte do conteúdo, a fonte do conhecimento, você sabe tudo e você, se ele te contratar, ele vai ter tudo de uma vez. É isso que é importante no marketing de conteúdo. A próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre experiência do cliente, que também está bem bacana e vem com a gente. E obrigado por hoje. Até mais.